Fala aí, gente. Como é que estão vocês? Turma do segundo ano do ensino médio? Espero que vocês estejam muito bem. Então, pessoal, a aula da nossa semana é sobre as revoltas regenciais. Mas antes de falar especificamente sobre as revoltas regenciais, eu queria lembrar sempre aqueles nossos orientações para cada semana. Chegamos à semana 4 do ciclo 3 e eu deixo para vocês então aí essas orientações. Assistir a videoaula imprescindível, podem assistir a videoaula à vontade, gente. Tirem as suas dúvidas em relação à matéria. E, por favor, se ainda só tiverem dúvidas, entre em contato comigo. Eu estou aqui à disposição para tirar suas dúvidas, tá bom, galera? Muito bem, vamos lá. Leitura das páginas 9 a 13 do capítulo 1 da apostila 8, ok? E fazer as atividades das páginas 14 e 15 do capítulo 1, apostila 8 também. Essa semana nós temos fórum. E eu lembro vocês, gostaria de ver vocês lá participando do fórum ativamente. Na nossa, na quarta-feira nós teremos então o nosso fórum. É importante, gente, vai ajudar vocês na formação da sua nota e eu gostaria de ter vocês lá conosco participando do fórum nesta quarta-feira. Muito bem, vamos então falar a respeito das revoltas regenciais. As revoltas regenciais, como nós havíamos falado, que a tempo do período regencial foi um período bastante turbulento. Politicamente, nós vimos isso na aula passada, mas também por causa devido a essas revoltas, a essas rebeliões de cunho social e também de cunho separatistas que aparecem dentro do período de 9 anos que o Brasil foi governado por regências. Essas revoltas elas vão ser espalhadas pelo Brasil afora, mas algumas delas têm praticamente o mesmo foco, ou seja, o mesmo desejo. Por exemplo, nós vamos ver algumas que tinham cunhos separatistas. Outras, nós vamos ver que elas tinham mais aspectos sociais. Bom, mas é interessante notar aqui que foi um período bastante turbulento e a gente precisa falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas revoltas que aconteceram no período regencial. A primeira aqui que nossa apostila coloca para nós são a revolta dos malês. Os malês que receberam esse nome eram escravos que vieram da África e que tinham práticas muçulmanas. Então eles eram chamados de malês. E essa revolta ela vai acontecer em Salvador e vai contar com a participação especialmente desses escravos e alguns libertos também vão participar dessa revolta. A maior parte deles eram adeptos do islamismo. E a tentativa deles era a implementação de uma província islâmica justamente ali dentro da Bahia, tá bom? E essa rebelião de escravos baianos, né, teve início ali no começo da madrugada de 25 de janeiro de 1835 e rapidamente acabou sufocada pelas tropas do governo, ah, e isso realmente levou muitos deles, nós vamos ver aí, à prisão, outros à morte e até à degradação de alguns desses escravos, tá bom? Bom, por serem liderados por escravos e escravos e contar com a participação de aproximadamente 500 pessoas das camadas mais pobres da sociedade baiana, o movimento vai colocar o estado de alerta, muito alerta, porque os grupos dominantes começam a acender uma luzinha. Houve, tempo anterior, alguns anos antes, aconteceu no Haiti uma grande revolta de escravos que levou à independência do país. Acontece a partir de 1804, aquela revolta lá no Haiti. E isso acende também uma luz de alerta aqui nos elites locais, porque viam os seus latifúndios, as suas vantagens políticas e econômicas na região ameaçadas. Em especial, a questão da escravidão. Né? Então, você percebe que aqui esse movimento dos malês acontece num contexto que chama a atenção, especialmente das elites locais, que vão se juntar ao governo regencial para tentar sufocar essa revolta de escravos. Bom, então essa foi a revolta dos malês. Agora vamos falar sobre a cabanagem. A cabanagem que acontece no Pará, no Grão-Pará, né? A província do Grão-Pará, que correspondia à atualidade aos estados do Amazonas e também do Pará. Ah, por que tem esse nome? Porque os integrantes dessa revolta foram pessoas mais simples que moravam em cabanas ou palafitas nas margens dos rios. Então, ela tem esse nome justamente por causa disso. Bom, por isso se chama de cabanagem. Bom, como é que ela começa?
através de uma enfurecida massa de populares que vai invadir o prédio do governo na capital, Belém, ah, e determinando como primeira medida, gente, o fuzilamento do presidente da província e também de outros membros do governo. E para isso é interessante que eles tiveram apoio de alguns setores das elites locais. Então, inicialmente, essa revolta foi uma revolta de caráter assim separatista. Eles queriam realmente a separação da província. Mas depois que nós vamos ver que como a elite local estava vinculada ao império, nós não veremos mais uma revolta de caráter separatista, mas sim agora, né, uma revolta de caráter mais social. Bom, veja bem, o governo inicialmente foi instituído pelos cabanos, foi chefiado pelo um grande proprietário, o Clemente Malcher, né, que, olha só como eu acabei de falar para vocês, ele acabou jurando fidelidade ao império com a promessa de transferir o governo assim que Dom Pedro atingisse a maioridade. Então, note que deixa de ser um movimento mais separatista e passa a ser um movimento agora de cunho social, porque os cabanos, a população mais pobre, não aceita isso, né? Não aceita esta forma. E como não atendeu às exigências deles, eles vão então buscar uma grande transformação. O principal desejo deles, gente, por exemplo, um dos principais desejos deles era o fim da escravidão, era a abolição da escravidão. Redistribuição das terras na região, né? Melhoria das condições de vida das pessoas mais pobres. E por não atender a isso, o Malcher vai ser executado pelos revoltosos. Aí sim, a revolta ganha bastante um caráter social, né? E os cabanos, gente, ainda eles vão lutar por mais alguns anos até serem derrotados. Eles foram uma das revoltas que mais duraram, foram 5 anos aproximadamente. Foram derrotados definitivamente pelas tropas do governo central. Dizem que dos 100 mil habitantes aproximadamente da região do Pará, acredita-se que cerca de 20% tenha morrido durante a cabanagem. Um dos mais impressionantes movimentos populares da história do Brasil foi a cabanagem, tá bom? Quero destacar para vocês que eu falei do Grão-Pará, que formava do Amazonas e do Pará. Mas a revolta ela se concentrou mais na região onde hoje nós conhecemos pelo estado do Pará. Por isso é que você vai encontrar em diversos livros justamente apenas relacionados ao Pará esta revolta, tá bom? Muito bem. Continuando então, vamos falar agora sobre a Farroupilha, a Revolta Farroupilha, ou Revolução Farroupilha, tem diversos nomes, esta revolta que acontece no Rio Grande do Sul e posteriormente em Santa Catarina, de 1835 a 1845. Durante o governo de Feijó, que foi o mais turbulento de todos, 3 revoltas regenciais acontecem. E uma delas aqui nós temos justamente a Revolução Farroupilha, que vai durar até depois do período regencial, né? Por que acontece essa revolta? O charque produzido na província do Rio Grande do Sul passa a ter impostos mais elevados do que o charque da Argentina, por exemplo. Vocês sabem que charque é aquela carne de sol, né? Então, em consequência disso, os grandes produtores, né, especialmente, eles ficam revoltados com essa situação. E o produto importado da Argentina e do Uruguai vai ter mais espaço dentro do Brasil do que propriamente dito o produto brasileiro. E realmente é ilógico isso. Totalmente ilógico, totalmente fora da casinha, gente. Não é? Então você percebe isso. Eles passam a se revoltar justamente contra essa imposição de aumentar os impostos do charque rio-grandense. Então, a principal motivação será, nesse momento, isto. Essa revolta também tem um caráter separatista. E a oposição no Rio Grande do Sul, gente, vai ampliando quando o Feijó vai fazer o quê? Quando ele entrega o governo da província rio-grandense a um moderado, Fernandes Braga, certo? Como ele era moderado, ele não queria dar tanta autonomia às províncias. E esse nome foi recusado por grande parte dos rio-grandenses e especialmente das elites rurais locais que queriam maior autonomia em relação ao poder central, né? Então é isso que nós temos aqui inicialmente dessa revolta que nós chamamos de revolta das Farroupilhas. O início da revolta ocorre quando as tropas comandadas ali por Bento Gonçalves, o então chefe da Guarda Nacional na província do Rio Grande do Sul, vai tomar Porto Alegre. E após tirar o antigo presidente da província,
os rebeldes vão fundar o que nós conhecemos pela República do Piratini. Com a ativa participação do líder revolucionário, o italiano Giuseppe Garibaldi também, né, que tanto ele como Anita Garibaldi vão lutar aqui durante esse período dessa revolta regencial, o movimento vai se espalhando e vai chegar, por exemplo, em Santa Catarina, e que depois vai ser proclamada uma nova república, aqui no Rio Grande do Sul, a República do Piratini, e em Santa Catarina, a República Juliana, que será proclamada em 1839. Bom? Bom, o termo farrapos, por que surgiu esse termo de farrapos ou Revolução Farroupilha? Refere-se, gente, às pessoas mais pobres, esfarrapadas, com roupas como se fossem de farrapos, né? Que constituíam, com certeza, a maior parte dos exércitos revoltosos. Porém, os líderes do movimento, como Davi Canabarro, Bento Gonçalves, eles pertenciam à elite local. É interessante se notar, gente, que a longa duração desse movimento mostra para nós que a liderança dos setores mais ricos da sociedade, a participação popular, vão exigir que o governo imperial vai atuar com mais moderação. Eles viram que a coisa estava ficando feia para o lado deles. Então eles começam a agir com mais moderado. Não atuam como atuaram em outras revoltas, matando muita gente, como aconteceu na Cabanagem, como aconteceu lá nos Malês. Aqui eles vão tentar apaziguar a situação. Bom, essa revolta foi a maior revolta que nós tivemos dentro das revoltas regenciais. Ela durou 10 anos e ela foi a mais longa revolta registrada na história do Brasil. Como ela vai acabar? Com um acordo. Esse acordo vai fazer com que o Rio Grande do Sul volte a se tornar uma província brasileira. Eles haviam criado a República do Piratini e a República Juliana, né? Mas agora eles voltam a formar a Federação Brasileira, né? Mas vai conceder anistia a todos os líderes, vai baixar o imposto do charque rio-grandense. Então, as medidas pacificadoras fazem com que essa revolta acabe ali em 1845. Tá bom? Muito bem. Vamos a uma próxima revolta, que é a Sabinada, lá na Bahia, em 1837 e 38. Ainda no período colonial, nós sabemos que a cidade de Salvador ela perdeu grande parte do seu prestígio por causa da transferência da capital para o Rio de Janeiro no auge da produção aurífera no nosso país. Essa insatisfação de alguns segmentos da sociedade vai gerar o que nós conhecemos pela revolta dos alfaiates em 1798. Por quê? Porque esses segmentos mais simples, mais povão mesmo, né, estavam muito insatisfeitos com a situação que estavam vivendo. Isso mostra claramente, né, o descontentamento das populações mais pobres de Salvador. Junta-se a isso, lembra-se lá do próprio movimento da Revolta dos Malês, né? Isso agita a cidade de uma forma muito grande. Esses movimentos mostram para nós a insatisfação popular na região. Foram movimentos que foram massacrados com extrema violência pelas tropas oficiais, da forma como nós já havíamos mencionado para vocês. A revolta chamada Sabinada, ela tem início em 1837, quando o governo central vai ordenar o recrutamento obrigatório para combater lá a Revolução Farroupilha, no sul do Brasil. Contrários a essa imposição do governo regencial, eles vão iniciar uma rebelião. Essa rebelião foi liderada pelo médico cirurgião Francisco Sabino. Daí vem o nome da revolta, chamada Revolta Sabinada, né? Ela vai entrar na história justamente com isso. Essa revolta, ela tem uma ligação especialmente social dentro da Bahia, porque eles estavam muito contrários aos planos centralizadores do traçado do Rio de Janeiro. Porém, a situação social na Bahia era muito ruim. Então, além da situação política, correspondia justamente também ali às questões sociais. Então, eles estavam contrários a esses planos centralizadores traçados do Rio de Janeiro. Aí os revoltados vão tomar o poder em Salvador e vão fundar a República Baiense, que deveria, gente, durar até a maioridade de Dom Pedro II, da mesma forma que aconteceu ali lá na Cabanagem, né? Sinalizando, logicamente, que esse movimento não era um movimento contrário ao Império, mas sim contrário à regência.
bom? E a principal intenção desses rebeldes foi garantir a autonomia da província. Infelizmente, foram logo vencidos pelas tropas oficiais e os choques foram muito violentos, levando, de acordo com os historiadores, aproximadamente 2.000 pessoas à morte. Bom, e por último, nós temos a Balaiada, lá no Maranhão. Assim como a cabanagem, essa revolta, ela contou com a presença das camadas mais populares, do pessoal mais pobre. Estavam aqui no Maranhão castigados muito pela crise do algodão, ah, não conseguiam concorrer de forma adequada com o produto estadunidense, né? Entre os líderes dessa balaiada, dessa revolta chamada balaiada, estavam o Manuel Francisco dos Anjos, o chamado de balaio. Por que que ele é balaio? Que era um produtor, um fabricante de cestos que é feito ali com as folhas da palmeira, por isso chamavam de balaio, né? E também o ex-escravo Raimundo Gomes e Cosme Bento das Chagas, o chamado de Preto Cosme. Então, esses são os líderes dessa revolta chamada Balaiada. Os setores dominantes deram início a algumas lutas dentro do Maranhão, né? E isso começa, então, a luta pelo poder dentro da província, empregando justamente grupos armados constituídos por membros das camadas populares. E a instabilidade provocada, gente, por essas lutas políticas vai abrir espaço para os grupos rebeldes mais simples, constituídos geralmente por pessoas mais pobres, formassem um exército com aproximadamente 3.000 homens, que estavam insatisfeitos com a crise econômica do algodão na região. A experiência dos revoltosos nas lutas anteriores, entre as facções das elites, deu lugar à desorganização e até realmente a uma desconexão entre as ações, conferindo a revolta áreas apenas de vandalismo e de crueldade. E muitas vezes os ataques pretendiam resolver questões pessoais, ressentimentos pessoais, assim, gente, sem qualquer relação com questões políticas. É por isso que alguns historiadores dizem que a Balaiada não consegue se encaixar em nenhum caráter, tanto social como político, não tem assim tipo um objetivo claro. Alguns historiadores dizem isso, que a Balaiada não teve um objetivo tão claro como as outras anteriores, né? Essa revolta vai ser sufocada porque estava completamente desorganizada, não tinha orientação política, o movimento vai ser reprimido duramente pelas tropas enviadas pelo governo central, preocupado com a possível expansão e radicalização ainda maior da revolta. Aí você vê no fundo dessa imagem o Memorial da Balaiada, que foi construído justamente pelos próprios, dizem, né, por pessoas ligadas aos balaios. Então, hoje tem um acervo histórico muito grande dentro aí do Memorial Balaiada e foi desenvolvido no ponto de vista dos próprios balaios. Bom, gente, então essas são as revoltas regenciais. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo, tá bom, gente? Tenham todos uma boa semana aí.